Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção a todos vocês. Estamos aí iniciando a semana e também celebrando na liturgia a 7ª semana do tempo comum, antes de adentrarmos no período quaresmal. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em Marcos 9, de 14 a 29. Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. E quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. E Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. E depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum outro modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, o Evangelho dessa segunda-feira é a continuação do capítulo 9, que nós ouvimos que Jesus havia subido a montanha. No capítulo 9, ele sobe com os discípulos para o alto da montanha e ali se transfigura. E quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos, os outros 9 discípulos, estavam ali na planície. E é apresentado a eles um menino. O pai apresenta um menino epilético, obviamente, e que, por não entender da doença, eles então atribuem aquilo ao demônio. E aquele menino, cada vez que o espírito ataca, o joga no chão, ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. E os discípulos de Jesus não haviam conseguido curar aquele rapaz epilético, como eu disse, considerado endemoninhado. E quando chega Jesus, a multidão se queixa dos discípulos pela pouca confiança demonstrada
na onipotência de Deus. E eles até, o pai da criança, já desesperado, e diz, apresenta aquela criança para Jesus, porque está tendo uma discussão, né? Eles começam a discutir com os discípulos. Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. E Jesus então lhe diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? E pede para que o menino fosse apresentado. E leva o menino, e quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente a criança cai no chão, começa a rolar e espumar pela boca. E pergunta, mas desde quando essa criança está assim? O pai responde que é desde criança e conta para Jesus a história. E agora o pai diz, se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós, ajuda-nos. Porque aquele demônio lançava a criança no fogo, na água, tentando tirar a vida da criança. E o pai então disse, se podes alguma coisa, ajuda-nos. Jesus disse, se podes, tudo é possível para quem crê. Jesus repreende o pai daquele menino, que lhe diz dubitavelmente, se podes alguma coisa. Irmãos, Jesus diz algo interessante. Interessante não, essencial para nós. Tudo é possível a quem crê. E que você repita isso hoje. Tudo é possível a quem crê. É só quando o pai, aquele pai afirma sem condição ou titubeios, creio, e suplica-lhe que socorra sua incredulidade, é que Jesus efetua o milagre. Aquele pai daquele menino, ele então reconhece a sua falta de fé. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Então hoje, diga para Jesus também, eu tenho fé, Senhor, mas me sustenta a minha fé, porque eu estou vacilante, eu vacilo diante das dificuldades, eu às vezes duvido que Deus pode fazer alguma coisa por mim, ou realizar aquilo que é uma necessidade de nossos corações, ou da nossa vida, ou em nossa família. Se podes, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Tudo é possível para quem crê. A fé em Deus, expressa pela oração confiante, ela alcança qualquer milagre, irmãos. E Jesus continua se revelando ali aos seus discípulos. E Jesus ressuscita aquele menino. Quando aquele rapazinho é trazido aos discípulos, Jesus, ele é curado por este através da oração e da fé. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. É através da oração, da fé, é que nós alcançamos a graça da libertação, da vida que Jesus conquistou na cruz para todos nós. E esse poder transfigurador de Cristo passa a nós na igreja mediante a fé, os sacramentos, que são a continuação da obra de verdadeiro Messias e Salvador, e primeiro sacramento da salvação. Então, que hoje nós possamos dizer, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E Jesus diz para você e para nós, tudo é possível para quem tem fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.